É muito curioso quando nós observamos a construção dos evangelhos, as características que cada um deles tem na estrutura dos textos que os compõem. Nós temos, na verdade, uma quantidade muito grande de textos evangélicos que foram oferecidos como se fossem as narrativas da história de Jesus. Mas entre essas várias histórias, que segundo alguns autores chegam ao número de 72 histórias distintas, como nos afirma Pedro Granja no livro Afinal, Quem Somos?, nós temos apenas 4 narrativas que são consideradas como sendo as canônicas, ou seja, aquelas que são confiáveis, conferindo a todas as demais uma visão como se elas fossem composições apócrifas, ou seja, sem garantia de legitimidade dos seus textos e de seus autores. Mas esses 4 evangelhos, que são tidos como sendo os confiáveis, são os que estão contidos dentro do texto do Novo Testamento, sob o título de Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Cada um deles é escrito para um público distinto, para uma característica diferente. Mateus, para os judeus, apoiado fortemente nas profecias do Antigo Testamento. Marcos, voltado para os gentios, apoiado fundamentalmente nos milagres, com pouca extensão nas discussões dos conceitos, dos ensinos e dos sermões que Jesus nos apresentava. Lucas, o evangelho do amor, da misericórdia, que apresentava Jesus como o cuidador dos aflitos. A biografia mais nítida que se tem entre os 4 evangelhos de quem teria sido Jesus. O mais rico de todos eles em parábolas. E temos o último dos evangelhos, o Evangelho de João. Um evangelho que destoa dos outros 3, porque os outros 3 evangelhos, eles possuem uma narrativa muito semelhante. Até dá para a gente construir uma história única a partir da leitura desses 3 evangelhos. Por isso, os estudiosos chamam os 3 evangelhos de evangelhos sinóticos, porque é possível fazer uma síntese de todos eles, um único texto. Então, nesse nosso momento de análise dos evangelhos, o evangelho de João, ele destoa, porque os outros 3 eles são tão semelhantes que dá para fazer uma narrativa só, porque as histórias vão se encaixando, há uma aderência muito grande. Mas o Evangelho de João, ele é realmente muito diferente dos outros 3. É um evangelho que foi escrito num contexto histórico distinto, ele é escrito num tempo diferente dos outros, ele, segundo se crê, teria sido escrito bem mais tarde do que os outros evangelhos, então ele já vem dentro de uma outra dinâmica histórica e, geograficamente, ele foi escrito fora da Palestina. Então, ele tem as tintas da cultura grega. João, o evangelista, estava morando na Grécia e, por isso, traz dentro do seu evangelho muito do estilo grego de construção das suas narrativas. Ele, portanto, não tem muita vinculação com os profetas de Israel. Ele fala pouco sobre isso, diferente de Mateus, que é muito mais próximo dessa conexão com os ensinos dos antigos. Assim como também ele destoa do evangelho de Marcos, que é um evangelho muito voltado para os aspectos mais da apresentação de Jesus como um grande feitor de fatos extraordinários. Difere do de Lucas, porque Lucas tem uma narrativa muito sincrônica, oferecendo uma visão muito técnica de quando Jesus nasceu, quem governava, quem assumiu o trono. Então, ele tem uma preocupação de apresentar o pano de fundo da narrativa de Jesus. João não é assim. João tem um texto diferente, onde Jesus é trazido como um ser divinal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
nele estava a luz. Então vejam como ele vai trazendo uma composição de um Jesus que não tem a narrativa da sua infância, do seu nascimento, nada daquilo. Apresenta um Jesus adulto, já no seu processo de início da sua vida pública. Não é um evangelho que tem preocupações no sentido da sincronicidade das suas histórias, ele vai contando as coisas de acordo com a lembrança, então você não consegue fazer uma linha de tempo sequencial. Algumas passagens, segundo os estudiosos, elas não estariam na ordem cronológica, principalmente os primeiros capítulos, não seriam realmente capítulos que marcassem uma sequência de textos, e é ele que tem coisas bastante singulares. Por exemplo, aquele incidente nas bodas de Caná, é só João que conta. O encontro de Jesus com Nicodemos, é só João. O encontro de Jesus com a samaritana, é só João. O encontro de Jesus com a mulher adúltera, só João. O encontro de Jesus com as irmãs Marta e Maria na ressurreição de Lázaro, só João. A ressurreição de Lázaro não é contada pelos outros evangelistas. Ele também faz um destaque muito interessante para o chamado Sermão do Cenáculo, que foi o sermão proferido por Jesus na chamada Santa Ceia, o mais longo de todos eles, onde Jesus deixou as últimas instruções para seus discípulos na noite em que seria preso, uma vez que na manhã seguinte ele seria condenado, crucificado ao meio-dia. Então, nós temos aí uma narrativa diferente das outras, com destaque para alguns aspectos da crucificação, falados apenas por João. João é o único dos evangelistas que diz que Jesus carregou a própria cruz. Os outros não negam, mas também não dizem. Dizem que ele foi levado para ser crucificado, mas João narra. E ele, carregando a própria cruz, tem essas nuances. Fala da presença dele no alto da cruz, conversa sobre essa questão da presença dele ali, e é muito rico de informações após a ressurreição de Jesus. Então é um evangelho marcado por uma série de características muito distintas em relação aos seus pares, que tiveram uma preocupação com outros aspectos da vida do Cristo. E além dessas características que estão dispostas no Evangelho de João, ele é o único dos 4 evangelhos onde o Cristo se autodefine. Somente no Evangelho de João nós encontramos expressões do tipo eu sou, pontinho, pontinho, pontinho. Todas as vezes que a gente encontrar uma fala de Jesus dizendo eu sou alguma coisa, não tenha dúvida. Não foi Mateus, não foi Marcos, nem foi Lucas. Está no Evangelho de João. E, curiosamente, essa experiência na qual o Cristo se autodefine, apresenta para si próprio uma característica em particular, está apresentada no Evangelho de João 7 vezes diferentes. Então, por 7 vezes, e só no mesmo Evangelho, é que o Cristo se autodenominou alguma coisa. A primeira dessas vezes que ele se autodenomina está no capítulo 6 desse Evangelho de João, aonde os homens o cercam querendo um sinal dos céus. Qual é o sinal que tu vais fazer para que a gente reconheça que tu vieste de cima? Qual é o sinal? Faz um sinal para nós, para que a gente sinta que um sinal é um fato mediúnico, um fenômeno mediúnico, para que a gente consiga acreditar que realmente tu vieste da parte de Deus. Então dizem assim os homens que o cercavam: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? O que é que tu operas? Os nossos pais comeram o maná no deserto, que está escrito, Deus deu a eles de comer o pão caído do céu. E Jesus então diz: na verdade, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu para dar vida ao mundo. E aí, então, eles disseram, Senhor, então, nos dá desse pão? E é quando ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, essa construção de Jesus apresentando-se como o pão, eu sou o pão que alimenta, fazendo uma conexão com o maná, o alimento que havia sido oferecido no deserto, quando o povo de Israel, saindo do Egito, estava passando fome e aparece uma substância esbranquiçada sobre o terreno em que eles se alimentaram durante um bom tempo, durante a sua travessia do deserto, é um sinal dos céus. E Jesus então se apresenta dizendo que ele era o verdadeiro pão, porque aquele pão, as pessoas se alimentaram e voltaram a ter fome. Mas eu sou o pão que, se você se alimentar de mim, nunca mais voltará a ter fome. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. Ele, portanto, se apresentava aqui como o alimento das almas e um alimento perene, um alimento que não iria mais ter a possibilidade de ser passado, de ser ultrapassado por uma necessidade nova. Essa era a primeira das circunstâncias que nós teríamos. Mas Jesus iria voltar a se autodefinir um pouco mais à frente. 2 capítulos à frente, já no capítulo 8, numa nova oportunidade, Jesus vai novamente se autodefinir. É no final daquela famosa narrativa de Jesus com a mulher adúltera. Lembram da mulher adúltera que os homens queriam apedrejá-la? E aí ele disse, atire a primeira pedra, o que estiver isento de pecado. E aí os homens começaram a se afastar. E aí, então, diz o trechinho final dessa fala. E vendo que ninguém mais ali estava além dele, a mulher, disse-lhe, Jesus diz a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela então lhe disse, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aí engata a frase seguinte, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É uma nova definição, ele que já se havia oferecido como sendo o pão para ser o alimento perene do homem, agora se apresentava para ser, na verdade, a luz do mundo. A possibilidade de iluminar os nossos caminhos, de apresentar para o homem uma nova perspectiva de vida, a luz do mundo. 2 capítulos à frente, uma nova narrativa de Jesus apresentando-se novamente. Ele está falando sobre ovelhas, ovelhas perdidas, do pastor que chama as suas ovelhas. E então, no meio dessa fala que ele está comentando sobre ovelhas, do capítulo 10, logo no comecinho do capítulo, ele diz assim, mas eles não entenderam o que Jesus lhe dizia. Tornou Jesus, pois, e disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Novamente, ele se autodefine como se ele fosse um portal de transformação. Eu sou a porta, e aqueles que vêm até mim passam através de mim. Através de mim ele entra e vai e sai do outro lado. E quem passa através de mim e sai do outro lado encontrará pastagens, encontrará alimentos. Eu sou a porta porque eu garanto a segurança das criaturas. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, oferecendo a nós uma perspectiva de que nós entendêssemos a magnitude das informações que ele estaria nos trazendo. Esse mesmo capítulo 10, na sequência, no mesmo capítulo 10, 2 vezes ele vai se apresentar dizendo eu sou alguma coisa. Começa o capítulo ele falando das ovelhas, falando que ele é a porta, que ele vai oferecer alimento, mas os ladrões são aqueles que enganam, que trapaceiam, que tentam oferecer o bem, mas oferecem, na verdade, o mal, porque não dão ao homem a condição de crescimento, ou seja, o ladrão é aquele que diminui, que desconstrói, que coloca o homem numa condição de pobreza espiritual, que seriam todas as propostas que negam os ensinamentos do Cristo. Esses seriam os que vieram para tirar do homem aquilo que ele tem. Então, o Cristo diz, mas eu sou a porta. E aquele que passa por mim, entra e vai sair do outro lado e vai encontrar alimentação. Na sequência do texto, nos versículos que se seguem a esse, nem é muito na frente, mas quem tiver a oportunidade de pegar o capítulo 10 vai ver que logo no começo ele se autodefine como sendo a porta e logo em seguida, uma quarta oportunidade, Jesus teria para se apresentar, oferecendo-se da seguinte maneira: eu sou o bom pastor. Ele está discutindo que ele é a porta, que as ovelhas estão com ele e tal. E na hora que ele está falando que ele é a porta, ele engata uma segunda definição. Ele se autodefine, eu sou o bom pastor. Olha só. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Alguns estudiosos, quando comentam sobre isso, eles falam sobre essa questão do pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando eles dizem que as ovelhas elas eram guardadas nas cavernas e o pastor dormia na porta da caverna para proteger as ovelhas. Se algum animal viesse, ele lutava contra o animal, protegendo as ovelhas. Então, esse é o sentido. Tanto que ali na história de Davi, quando Davi quer se apresentar para lutar contra Golias, e ele era um garoto, o rei Saul diz, mas nós estamos num campo de batalha, a batalha está acontecendo, você quer entrar agora no meio da batalha e lutar contra Golias? Você é um garoto, você é um menino, como que você vai querer lutar? Está acontecendo a batalha, nós estamos no campo de batalha, você quer entrar para guerrear? Olha o seu corpo franzino, você não tem condição de lutar. Ele disse, eu protejo as minhas ovelhas, eu sou pastor. Pastor não significa aquele que pastoreia, o que protege. Não, eu sou pastor de ovelhas, ou seja, eu durmo na porta da caverna e elas ficam do lado de dentro. E ele diz isso no texto, quando ele conversa com Saul, que ele diz assim, veio o leão e eu o matei. Então ele fala ele começa a enumerar as feras que tinham vindo e ele tinha matado as feras. Como veio? Veio porque ele está dentro de uma caverna e ele está dormindo na boca da caverna. Quando o animal, que é o predador, vai entrar, eu luto contra ele e eu mato. Então veio o leão e eu matei. As feras vieram e eu matei. Eu quero enfrentar Golias. Então ele apresenta aí uma reflexão de que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dorme na boca da caverna. Mas o mercenário, diz ele,
O mercenário não é pastor, porque quando vier o lobo, ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Deu para entender o sentido do pastor? O pastor deita na porta e quando o lobo vem, ele enfrenta o lobo, mas aquele que é mercenário e que não é pastor, quando vem o lobo, sempre a ideia de vir, não é a ideia do lobo chegar, o lobo vem para a boca da caverna, ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Aí nós temos mais uma definição de Jesus apresentando-se. Ele que antes já havia dito que ele era o pão caído do céu, que ele era a luz do mundo, que ele era a porta, agora apresenta-se como o bom pastor. O bom pastor. Nós temos também uma outra narrativa apresentada por Jesus que aparece no capítulo seguinte. É uma quinta tentativa de Jesus nos esclarecer o que ele é, oferecendo para nós uma nova definição sobre o que seria ele. Já é no capítulo 11, o capítulo que narra a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto, sepultado. Então, sua irmã, Marta, encontra Jesus à beira da estrada. E ao encontrar Jesus, diz a ele assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Na verdade, ela está dizendo isso para ele, querendo constrangê-lo na seguinte forma: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei que o que tu pedires, Deus vai te dar. Como que, de certa forma, constrangendo Jesus a agir no sentido de garantir com que o menino voltasse à vida. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te fará. E Jesus responde a ela: mas o teu irmão há de ressuscitar. E não ressuscita o irmão dela. No momento seguinte, Marta vai para casa e fala no ouvido de Maria, uma fake news: olha, o Senhor está vindo na estrada e quer falar contigo. Não é verdade. O Senhor não mandou chamá-la. Mas ela diz isso para a irmã está nos Evangelhos, capítulo 11 de João. A irmã, ouvindo que Jesus queria falar com ela, levanta e sai correndo na estrada. E vendo Jesus, ela se joga aos pés dele. E diz exatamente a mesma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Embora ela tenha dito a mesma frase, a entonação é diferente. E é em cima da frase de Maria que Jesus pergunta a ela: onde o puseste? E aí, então, emocionado diante da dor da irmã, ele segue para o sepulcro e vai ressuscitar Lázaro. Mas no primeiro diálogo, que é o diálogo com Marta, ela diz a ele: mas o que tu pedires a Deus, Deus vai fazer. E ele diz assim para ela: mas o teu irmão um dia há de ressuscitar. Aí Marta diz para ele: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, ele vai ressuscitar, eu sei. Mas Jesus, sem dizer a ela que ele iria fazer, ele deixa uma mensagem subliminar para Marta, diferente do que ele faz para Maria, que explicitamente vai para o túmulo para resgatar o menino que estava sepultado. Ele então vira-se para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. A perspectiva de que uma nova história de vida surja para nós no encontro com a mensagem desse homem transformador. A quinta das sinalizações que Jesus nos deu para entendermos o que era ele. Ele que era o pão caído do céu, que alimenta as almas.
a luz do mundo que aclara os nossos caminhos. Ele que era também oferecido a nós como sendo a porta por abrir aos homens a possibilidade de fazerem uma nova história. Ele que era o bom pastor que nos protege dos perigos, agora se apresentava como o doador da vida, como um indivíduo capaz de resgatar em nós a possibilidade de fazermos uma nova história de vida, uma nova perspectiva dentro do nosso existir. 5 oportunidades que Jesus deu para nos se apresentar a nós e se autodefinir para nós próprios. As 2 últimas oportunidades que ele teve para se autodefinir estão contidas no último dos seus encontros com seus discípulos, o chamado Sermão do Cenáculo. Nesse sermão da chamada Santa Ceia, Jesus, por 2 vezes ali naquela mesma noite, ele vai se autodefinir para os discípulos. Em uma dessas oportunidades, ele propõe uma parábola para os discípulos. Ele diz a eles assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É muito interessante que ele vai destacar o pão e vai destacar aqui a videira, né? Símbolos que mais tarde ele voltaria a enfatizar como sendo a sua representação. O pão que alimenta e o vinho. Mas é interessante que ele poderia ter dito: eu sou a figueira verdadeira, eu sou a azeitona verdadeira, eu sou, sei lá, a romã verdadeira. Mas ele vai escolher entre as frutas de Israel a uva, a videira. Por que ele escolhe a videira e não escolhe a romã? Por que exatamente a videira, não é? O fruto da videira dá em quê, gente? Dá individualmente ou dá em cachos? Ele dá em cachos. Romã não dá em cachos. Figo também não dá em cachos. Romã, figo, tâmara. Essas estruturas da tâmara até que ainda dá em cacho, mas ela não dá em cacho em forma de coração. A uva, quando nasce em cachos em forma de coração. Para dizer que nós somos a uva, porque nós não somos nada sozinhos. O que eu faço com uma uva? Qual é o valor que uma uva tem? A uva só tem valor em grupo, porque eu pego o cacho da uva e faço suco, faço vinho. Não tem sentido falar de uma... Quando a uva cai do cacho, a gente diz: isso cai do cacho. A uva só tem valor junto. Vós sois as varas, porque precisamos estar ligados a ele para poder produzir em cacho, para em conjunto, em coletivo. Vejamos que o símbolo apresentado pelos espíritos do prolegômenos é o cacho do quê, pelo amor de Deus? É um cacho de cupuaçu? É um cacho de laranja? Não é. O símbolo que os espíritos desenharam para Kardec é o cacho do quê, pelo amor de Deus? É um cacho de uva. E aí aparece até o cachinho com aquela forma de coração. Porque nós somos, na verdade, os indivíduos que temos que estar juntinhos,
coletivamente reunidos para que o nosso elemento de conjunção ofereça para nós a percepção nítida do que verdadeiramente nós somos quando trabalhamos em conjunto. Ei, sermão do cenáculo maravilhoso, que nos oferece entre todas essas leituras, uma que nos interessa particularmente no nosso momento de hoje. Jesus, no capítulo 14, abrindo o capítulo, diz para os discípulos que estavam aflitos porque ele estava dizendo que ele ia embora: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então Tomé, virando-se para o Senhor, perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa frase é uma frase maravilhosa, porque ela vai promover uma conexão com várias outras falas de Jesus. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Por que sou porta? Por que sou o caminho? Qual é o sentido dessas coisas? Questão 625 de O Livro dos Espíritos diz o quê? Qual foi o espírito que Deus deu para servir de guia e modelo para o homem? A gente às vezes fala que é da humanidade, né? Mas é do homem lá no texto. Qual que deu modelo e guia para o homem? Jesus. O que é um guia? Ele só pode ser guia porque guia é quem já esteve naquele caminho primeiro. Ninguém pode ser guia se não tiver trilhado por essa história anteriormente. Então, o guia é uma pessoa que a gente contrata para ir por um caminho que a gente não conhece, mas ele sabe: então, venha por aqui, aqui tem a trilha, pega esse caminho aqui que é melhor, sobe essa escada aqui que é melhor. Então, quem é o guia? O guia é o cara que sabe por onde a gente tem que ir. Guia é todo aquele que, conhecendo a estrada antes de nós, nos toma pela mão e nos leva por onde a gente tem que trilhar. Ele é o caminho porque, assim, eu sei o caminho por onde vocês têm que ir. Eu sei o caminho. Por isso que eu sou o caminho. E esse caminho se conecta com a história da porta. Eu sou a porta, aquele que entra em mim sai. Quando sai do outro lado de lá, vai encontrar alimentação. Então, eu sou um caminho. Sim, eu sou o caminho. E há uma outra ocorrência dentro dos evangelhos em que Jesus faz um outro destaque. Ele diz assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Buscai e achareis. Por onde a gente segue buscando até achar? Não é um caminho? Então, a primeira etapa dessa tarefa é eu caminhar. Eu não tenho como promover o processo evolutivo se eu não fizer a minha caminhada, a minha transformação. Ah, que ilusão louca nós temos de achar que a gente pode, de uma hora para outra, puf, evoluir. Evolução é caminhada. Evolução é uma trilha longa, na qual o espírito vai progressivamente desenvolvendo suas potencialidades, aprendendo determinadas coisas que ele não sabia, desabrochando dentro de si valores que ele não conhecia antes. Então, primeira etapa, buscai e achareis, porque quem busca, acha. Mas é preciso buscar, pelo amor de Deus. Você nunca vai achar se você não buscar. Então, eu tenho que ter um propósito de busca.
Para que eu consiga ter um propósito de busca e chegar onde tem que chegar, eu tenho que passar por onde, pelo amor de Deus? Tem que passar pelo caminho até encontrar um lugar que você assim. Aí você vai achar. Buscar e achareis. Acha o quê? Ele não diz o que acha. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que é que a gente bate e que abre? Pode ser um monte de coisa, né? Pode ser um ouriço de castanha do Pará que a gente bate, 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 aí uma hora ele abre, porque bateu tanto que ele vai quebrar e vai abrir. Mas não é esse o sentido. O que é que eu bato e que se abre para mim? É uma porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho e eu sou a porta. Eu sou o caminho e sou a porta. Então, eu preciso desse caminho. Esse caminho é o conjunto de instruções. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. O alívio do Cristo, ele não é uma anestesia que entrega para a pessoa onde ela está. A pregação dele não é como uma flecha que vocês são, cara, fulano, tá, peraí, aí pega o arco assim, vou levar para você consolo, aí pá, acerta a pessoa, pronto, esse está consolado. Não, olha o que diz a frase. Vinde a mim. É preciso aproximar-se dele. É preciso mover-se para se aproximar dele. Para que esse consolo chegue, eu preciso me mover. Quem se move, caminha. Então, a primeira etapa desse processo é a qual? É eu poder me movimentar. Então, primeiro, o caminho. Buscai e achareis. Acho a porta. Batei e abrir-se-vos-á. A porta abre. E aí diz lá, quando Jesus se autodefiniu como sendo a porta, o que ele disse ele? Que quem entra, sai. E depois que sai, encontra pastagem. Pastagem é o quê? Alimento. Então, ele é alimento ao mesmo tempo. Ah, mas ele não era o pão? Sim, ele era o pão da vida, então ele é o pão que alimenta, ele é o caminho, porque tem as orientações e tem a porta. Então, é a porta. Ele vem pelo caminho, porque você tem que procurar o caminho, se você não procurar o caminho, você não vai achar nada. Eu tenho que me predispor a fazer a minha mudança, eu tenho que andar nesse caminho, achar a porta, bater na porta, a porta abre, aí eu passo pela porta e diz Jesus que a pessoa vai se alimentar. Vai se alimentar. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou o pão caído do céu. Então, ele vai oferecer a nós a possibilidade de que nós efetivamente nos alimentemos. Ele vai oferecer ao homem a condição de que ele descubra as coisas da vida. Então, depois de eu chegar nesse local em que eu achei a porta para bater, eu encontrei aquilo que eu buscava, eu encontrei a porta, eu encontrei a verdade. Então a frase diz: eu sou o caminho, a verdade, porque na primeira etapa, que é buscar e achareis, eu vou procurar alguma coisa. Quando eu acho que é a porta, que eu bato nessa porta, eu estou atrás de algo que eu encontrei. O que eu encontrei agora é a verdade. Agora eu estou na segunda etapa do meu processo de desenvolvimento. Agora eu descobri a verdade. Qual é o conceito que eu posso dar no sentido filosófico para a verdade? A verdade também é definida como sendo a luz. Ai, meu Deus, eu sou a luz do mundo e eu sou a verdade. Não será isso a mesma coisa? Não serão esses pontos altamente conectados? O caminho está conectado com a porta? O fato de na porta eu encontrar, segundo Jesus, alimento não seria o pão? E ao dizermos que ele é a verdade, não estaríamos dizendo que ele é a luz? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou a verdade. A verdade no sentido de despir o homem de todas as ilusões que nós temos. Quantas ilusões nós cultivamos durante a nossa existência física por conta dos convites equivocados que o materialismo nos faz. Como é triste tudo isso, porque quando a gente tem a percepção que a nossa vida, ela na verdade possui uma dimensão espiritual, nós vamos perceber nas nossas existências que sim, sim, 1000 vezes sim, nós nunca encontraremos a porta enquanto não descobrirmos a imortalidade. O caminho que vai levar o homem é o caminho da descoberta que eu sou um ser espiritual. Então aí está. E quando eu descubro isso, eu achei o caminho. E eu bato na porta porque eu achei o entendimento das coisas. Na porta da verdade. A porta se abre e eu vou me alimentar, eu vou comer o pão, eu vou conseguir fazer as minhas mudanças, as minhas transformações. Eu sou agora alguém renovado, eu me alimento, eu tenho comida para mim mesmo, eu tenho luz no meu caminho, eu agora tenho uma proposta completamente diferente. E ao ter a possibilidade de ver a vida pelo lado transcendente que ela tem, ao conseguir ter a compreensão da verdade que eu estou buscando, a consequência disso é uma revisão completa da minha compreensão sobre a vida. O meu entendimento sobre as coisas fica completamente transformado a partir do momento em que eu tenho a chance de contactar com essas verdades. Uma vida nova me invade. Eu fico repleto de vida. Eu fico cheio de uma vitalidade, de uma compreensão, de uma grandeza indescritível. E o que seria isso, se não a definição que o próprio Cristo diz quando fala que eu sou a ressurreição e a vida, a possibilidade de que os seres efetivamente, aqueles que estão de posse das compreensões da imortalidade, conseguem redefinir seu existir, sua vida, suas coisas. O Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se ele é a ressurreição e a vida, é porque ele era a vida, eu sou o caminho, a verdade e vida. Que vida é essa? Não é a vida física. Porque ele mesmo disse que o maná não era a comida verdadeira, era a comida que ele ia dar, o pão que ele ia dar. Então, a vida que ele está falando não é a vida material, não é a vida no sentido orgânico, mas é a vida transcendente. Então, ele é caminho, verdade e vida, porque a vida tem a ver com essa espiritualidade, que está conectado com aquela outra definição que ele deu de si próprio, quando ele disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, porque em mim está a vida, vocês fora de mim não têm vida, é quando vocês conectam em mim que existe vida. Então a gente vai perceber que dessas 7 definições que Jesus confere a si mesmo, ele escolhe essa, caminho, verdade e vida, para apresentar aqui a conexão com cada par das outras 6. Então ele tem, eu sou o caminho, porque o caminho leva o homem a enxergar que ele é, na verdade, a porta. A porta, quem vai para a porta pega um caminho, e essa porta alimentava, então eu sou o pão que alimenta. Essas duas estão conectadas com a questão do caminho, que estão ligadas com a frase que diz, primeiro ele fala que você buscai e achareis, então busca e achareis está ligado com o caminho, está ligado com eu sou o pão e eu sou a porta. Aí ele diz depois, eu sou o caminho, mas sou a verdade. Essa verdade está conectada com outras 2 informações. Eu sou a luz do mundo. Quando ele diz que ele é a luz do mundo e que ele, na verdade, é aquele que pode ser apresentado como sendo o pastor
que cuida, que protege, eu sou a luz do mundo. E as outras duas finais, quando ele fala da vida, ele vai mostrar tanto a questão da ressurreição e a vida, como os aspectos referentes à videira verdadeira. Então, caminho, verdade e vida. Então, ele fala, buscai e achareis, batei e abri-se-vos a verdade. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis o quê? A vida. O final de todas essas coisas. Mas é interessante, e aqui vale a pena a gente fazer essa reflexão, Joelma, no finalzinho da nossa discussão, mas eu não queria deixar de falar, é que as traduções mais modernas dessa frase, elas vêm questionando a forma como ela foi construída. Alguns tradutores mais recentes, e aí Pastorino está entre eles, e agora Haroldo Dutra também diz que a frase não é exatamente essa. A frase seria, eu sou o caminho da verdade e da vida, ou seja, não é três coisas, caminho, verdade e vida, mas eu sou o caminho para a verdade e sou o caminho para a vida. Eu sou o caminho porque eu sou o roteiro para que você encontre a verdade, para que você encontre a vida. É uma tradução mais recente que nós temos e que, de certa maneira, reforça todas essas teses de que Jesus é o roteiro que a gente deve seguir para alcançar essa compreensão espiritual. E na discussão que Torres Pastorino coloca para nós, ele traz uma discussão fantástica. Porque muitas pessoas se incomodam com o final desse pensamento, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então pronto, se ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, acabou. Então se você vier pelo Buda, por Krishna, por Muhammad, por Moisés, por quem, não vai chegar no Pai. Porque ninguém vai chegar no Pai a não ser por mim. E aí tomamos uma literalidade dentro dessa leitura que conduz a um pensamento muito comum dentro do cristianismo que oferece Jesus como sendo o único salvador. Só Jesus Cristo salva porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a doutrina espírita, fazendo luz sobre essa questão, nos fala que o que salva não é a pessoa física de Jesus de Nazaré. O que salva são os ensinamentos que ele traz. São as verdades que ele oferece. Independente de quem seja o mensageiro. O importante é o que salve a mensagem, não é o mensageiro. É o conteúdo, é o que é oferecido, é aquilo que é dito e que você absorve para a transformação da sua vida. Se você muda seu existir a partir de um conjunto de verdades das quais você tem conhecimento, então aquilo está favorecendo a sua salvação, ao invés de uma pessoa que pode funcionar como uma espécie de amuleto. Eu tenho essa pessoa comigo, então eu estou salvo. Eu ando com Jesus agarrado em mim, então eu estou salvo. Como se ele, fisicamente, fosse a pessoa do Salvador e não o conjunto de seus ensinamentos. Nesse sentido, há muitas pessoas, né? O cristianismo clássico levanta muito a ideia de que o Cristo morreu na cruz para nos salvar, como se fosse a sua morte na cruz que oferecesse ao homem a condição de salvação. Mas, a bem da verdade, foi sua vida e seus ensinamentos que salvaram o homem, e não sua morte na cruz. Porque se ela não tivesse acontecido, na visão da doutrina espírita, isso não mudaria o ensinamento que ele trouxe para nós. O que nos salva, na verdade, é a essência daquilo que ele nos falou e não a sua morte da maneira como foi. E só para concluir, nós temos uma reflexão que Torres Pastorino faz na sua obra, em que diz o seguinte, que essa frase oferecida para nós como sendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma frase que, na verdade, talvez tenha tido uma alteração. E a palavra, um ózinho que tinha no início da frase, desapareceu. Colocando esse ó, veja como muda tudo. Diz Torres Pastorino que a tradução seria: o eu é o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser pelo eu. O eu, o autoconhecimento, a descoberta íntima da criatura como grande fator de desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, nos fazendo entender que sim, entre as belas frases que Jesus deixou
se autodefinindo, existe um manancial extraordinário de conhecimento na sua síntese de que ele é o caminho da verdade e da vida.